ajudando esse horário, já sabe, né? A internet não está ajudando, mas estamos aqui. E já vamos avançar. Como é que estão vocês? Tudo beleza? Estamos bem. Tudo beleza. Tudo beleza, tudo tranquilo. Ontem já tiveram uma folguinha a mais aí. Alguém me mandou mensagem. Ah, meu Deus, não vai ter aula, por quê? Não teve ontem, mas hoje tem. Certo? Então vamos avançar. Trazer aqui determinismo e possibilismo para vocês e já também trazer um pouquinho da nossa ideia aí de organização desta bagaça que a gente traz com a ideia aqui do nosso teste. Leão, já sei até quem foi. Relaxe, relaxe, não se estresse. Aí que saudade da sala de aula, né? Sala de aula do Fundamental. Só dei aí um mês de aula no 8º ano e acabou. Mas é assim mesmo. São coisas que acontecem que não deveriam acontecer. Aí está meu planejamento, vocês estão vendo meu planejamento aí, aqui já abriu o texto. Texto do nosso teste. Eu me dei mal no meu teste. Deu mal porque quis. Primeiro texto. Aqui, ó, eu venho trazendo os conceitos. Se você copiou o conceito e colou lá, é 0. Isso é plágio, viu? Copiei da internet, colei, é 0. Aí é plágio. Eu tenho que copiar, aí acrescer aquilo que eu quero crescer. No caso, eu não coloquei nada a mais. E colocar a citação de onde eu tirei. Tá bom? Vamos lá para o texto 1. Você que escolheu o texto 1, foi bem fácil o texto 1. Não é? Sabendo que é determinismo, sabendo que é possibilismo, o texto 1 é bem tranquilo. Quem vê pouco, vê sempre muito pouco. Alguém pode me dizer aí? O que significa isso? Quem vê pouco, vê sempre muito pouco. Significa que a pessoa está se limitando, não, professor, se limitando ao que, só o que ela vê. Exemplo, estou vendo a bolsa vermelha. Quem vê pouco, vê pouco. Isso. Se está vendo a bolsa vermelha, ela só vai ver a bolsa vermelha, não vai ver que a bolsa tem detalhes, onde a bolsa está. Então, isso aí é determinismo ou possibilismo? Determinismo. Quem vê pouco, vai ver pouco. Por exemplo, eu estou vendo Luan Pedro aqui, ó. Eu estou vendo muito de Luan Pedro ou estou vendo nada ou quase nada de Luan Pedro? Essa é a realidade de Luan Pedro? Não. Não é. Então, filhos, eu coloquei esse texto aí proposital. Quando você não abre a câmera, eu não tenho como lhe ajudar. Porque eu vejo pouco. Ou quase nada. Fica claro? Foi, professor. Fui mesmo, Gabriela. Eu quis dizer o que com isso? Diz que se o senhor não vê, o senhor não vai poder enxergar a gente, se a gente está entendendo ou não a nossa expressão, que nem era na sala de aula, certo? Sim. Gabriela, você também consegue... Vá, Brena. Não, pode falar. Fale, filha. Vai entrar na segunda parte do texto. Eu quis dizer que eu acho que você quis dizer que, por exemplo, o senhor precisa ver muito mais do que só a voz, no caso, ouvir, né? Precisa ver também as expressões e tudo mais, para ver se a gente está entendendo, se a gente está bem ou não, enfim. Pois é. Você traduziu aí, o nome disso é determinismo. Você fala com o olhar, você fala com o gesto do cabelo, você fala se você engordou, se você emagreceu. Então, se eu vejo bem, eu posso tirar impressões disso. Então, só em lhe ver bem, eu consigo estar bem, entende? Isso é determinismo. Já está pré-determinado essas coisas. Mas quando você fecha a câmera, eu não consigo ver. Então também já está determinado. Você colocou, embora seja o possibilismo, colocando o determinismo a seu favor. Porque o possibilismo é quando você tem a opção de ligar e não ligar a câmera e você opta em não ligar.
Aí você está trazendo a ideia de não ligar a câmera para lhe favorecer. Mas muitas vezes isso te desfavorece. E é esta a ideia que eu quero trazer do texto aqui. Quando você opta, é possibilismo. Mas se você pegar a informação que a escola passou para vocês aí, é o seguinte: abram as câmeras, coloque a farda. É uma lei, é uma regra. E a regra foi feita para ser seguida. Mas aí, dentro dessa ideia determinista imposta, ok? Imposta, imposição eu já não gosto muito, mas imposta você abrir uma corrente possibilista de não ligar, não abrir a câmera. Mas aí eu trago um texto para clarear a sua mente. Se você vê pouco, o que acontece? Você vê sempre pouco. Vê sempre pouco. Estamos dentro da ideia de aprender. Ou seja, eu estou aprendendo quase nada de vocês. Lembra da sala de aula que eu fiquei para lá e para cá, dizendo: vocês estão me vendo? Olha, o professor vai para lá e vai para cá, e você tem que estar ligado no professor. E de repente o professor some e aparece do nada. Tem que estar ligado no professor. Você está trabalhando a visão. E visão é aprender. Ficou claro para vocês? Eu fiz essa mesma dinâmica no primeiro ano C, um monte de gente abriu a câmera. Fiz no B, ninguém abriu a câmera. Fiz agora no A, ninguém abriu a câmera. Então você percebe de que o possibilismo, ele nos traz essa vertente que a gente vai observar o que é que pode ocorrer com a ideia do possibilismo no segundo texto. No primeiro, ele está me trazendo um alerta. Esse alerta é: se eu vejo pouco, eu vou ver sempre pouco. Então, se eu não quero enxergar a verdade, se você não quer enxergar a verdade, você vai continuar nessa. Está pré-determinado. Diga, Luiz. Mas a gente ligando a câmera, o senhor que não estaria vendo muito, no caso, né? Se você liga a câmera aí agora, Luiz, eu consigo ver? Consegue? Liga a câmera aí para eu ver. Não, Pronto. valeu. Camila ligou a câmera. Camila, muito obrigado, Camila. Eu percebo, só em ver que Camila ligou a câmera um pouquinho só, eu consigo ver que ela pintou a unha de vermelho, eu acho. De preto. Deus é mais. Preto. Ela pintou a unha de preto. Poxa, Camila, de que ela está deitada na cama dela, que só dá para ver uma parte da testa, mas que o cabelo continua o mesmo. E eu já fico feliz em saber que ela está bem. Olha quantas emoções estão por trás, só de ver um pedaço da testa e uma unha de uma criança. Ficou claro, Luiz Henrique, que quem enxerga mais, enxerga melhor e tem novas possibilidades? Beleza? Uhum. Não é que existe... Desperta a curiosidade, óbvio, desperta a curiosidade, certo? Mas a gente pode trabalhar muito melhor quando a gente enxerga as possibilidades, certo? Seguindo no texto, você vai ver a outra parte aqui. Alguém falou no chat. Vamos ligar, gente, uma... Ligue se dentro do possibilismo, liga se você achar legal. Agora não, tô no banheiro, peraí. Gente, olha, meu filho, eu já falei isso para vocês, ele passa aqui por mim, vai no banheiro, caga, porque esse aqui é o banheiro dele, o conceito de lugar, a gente vai trabalhar isso. A gente não quer expor ninguém aqui ao ridículo. A ideia não é essa de expor ao ridículo. A ideia, ela é simples. Obrigado, Ana Beatriz Oliveira. Obrigado, Camila. Camila, você não sabe como é bom te ver. Ana Beatriz, você não sabe como é bom te ver. Você não sabe como é bom ver seu sorriso. Você não tem noção como é bom ver um pedaço da sua testa, Ana Beatriz. Oh, meu Deus do céu, que saudade de você, bonita! Gabriela, vamos, gente. Oh, é tão engraçado ver a alegria dos professores quando a gente liga a câmera. Você tá diferente, Gabriela. Sua internet não é mais de R$1, amiga. Rapaz, olha como essa Uma história de mudou. superação, uma história de superação. É mesmo? Depois, em off, se quiser falar, sou todos ouvidos, beleza?
Se não for ouvido, sou todo chat. Então percebam, gente, quando a gente enxerga um pouco assim, a gente enxerga mais e tem mais possibilidades, mais e mais e mais possibilidades. Seguindo o contexto, olha, quem ouve mal, ouve sempre alguma coisa a mais. Obrigado, Luiz Henrique, por abrir a câmera. Opa, que delícia, velho! Tá gordo! Tá gordo! Tá gordo, menino. E agora todo mundo Luan ligou. Aí. E aí, Luan? Viajou legal. De bigode e tudo, rapaz. Isso de bigode e tudo, velho. Que pegada é essa? Vai lá, o cara. É, Foi, velho. cara. Olha a pegada. Ó, de bigode e tudo, velho. Mas um ano se passou, gente. E a gente nessa. Luiz Henrique, você tá gordão, velho. Para de comer. E Tô brincando. O Luiz tá seco igual, é a posição, porque ele continua magrinho. Só se for a câmera de baixo para cima. A minha câmera aqui de baixo para cima me mostra do mesmo jeito. Opa aí, Vidal, a pegada, ó o cabelinho. Vocês estão tão diferentes, meu Deus do céu. Pois é, a cara de homem já. Eu disse para vocês, a transição do 9º para o 1º, do 8º para o 9º é grotesca. Eu continuo mesmo, né? Velho, acabado, destruído. Mas vamos lá. Para a ideia aqui do texto. E do orelhão. Aqui o fone de ouvido é só para disfarçar. E do orelhão. Vamos lá. Gente, a segunda parte do texto vai dizer que quem ouve mal, ouve sempre mal. Alguém pode traduzir o que ele quer dizer aí? Quem ouve mal, ouve sempre alguma coisa a mais. A mais, e de qualquer jeito, você está ouvindo mal, né? Acho que, tipo assim, quando a gente ouve alguma coisa, a gente pode querer ouvir da nossa forma, né? E o que a pessoa diz, a gente pode transformar e aí ouvir a mais do que a pessoa nem falou. Lembra da uma vez que a gente fez telefone sem fio na sala? Luiz Henrique falou que o cabelo de Gabriela está sedoso. Que maravilha! Okay. Valeu. Falou isso não, Luiz Henrique? Não lembro, não. Você falou isso para mim, mas nesse instante? Eu falei o quê, pai? Você não disse isso não, foi? Tá bom, então. Mas é uma possibilidade, não é uma possibilidade não, Luiz Henrique? Claro que é uma possibilidade de eu ter dito isso. Você entendeu, né, Gabriela? Né? Se entregou. Entendeu, né, Gabriela? Entendeu? Mas não é nenhuma novidade que ele é apaixonado por mim. Não tem nenhuma novidade. Ninguém disse isso! Ninguém falou isso aqui! Quem foi que falou isso aqui, amiga? É que não precisa. Eu vi ali, ó, pela cara de ovo. Olha, então a gente já conseguiu decifrar o texto. Quem ouve que eu tô mal... sentindo gosto nem cheiro, velho. Olha, quem ouve mal, ouve sempre alguma coisa a mais. Então aí, Gabriela já disse, olha, eu já interpretei o que ele quis dizer, meu cabelo é sedoso, mas na realidade eu sou a delícia da Bahia e ele gosta assim. Foi isso que você quis dizer? Não ouvi. Não ouvi. Meu Deus. Você entende? Acho que eu tô de Covid. Pronto, você entende de que a aula ela cria novas possibilidades quando vocês abrem a câmera? Novas possibilidades. E Ana Beatriz fica só olhando. Rapaz, que babado. O primeiro texto, ele começa altamente determinista e envereda para o possibilismo. Se eu ouço mal, gente, eu posso fofocar, eu posso inventar história, que foi o que eu acabei de fazer aqui. Eu posso criar inúmeras possibilidades, eu me torno o Deus de todas essas realidades aí. Quando eu sigo para o segundo texto, teve gente que foi ousado e foi para o segundo texto. E o segundo texto, ele é traiçoeiro. Por que ele é traiçoeiro nesse segundo texto aqui? Alguém conseguiu entender a ideia desse segundo texto? Eu li umas 3 vezes e não entendi nenhuma palavra. Quem vê mal, acontece o quê?
Vê sempre mal. Vê Fica sempre cego. mal. Não, quem vê mal, vê sempre mal. Então, se eu não estou disposto a entender, eu não vou entender. Mas se eu busco novas vertentes, ouvindo, abrindo todos os meus horizontes dos sentimentos, buscando informações, aí eu consigo decifrar. Olha só como a gente já começa a trazer uma vertente realista para esse texto, logo no começo, o mal. Gente, o texto ele é claro, o mal, ele vai falar do mal. E todo mundo já sabe o que é o mal. Certo ou errado? Certo. Certo. Então, é disso que ele fala no texto? Ele fala do mal? Não sei, não lembro. Ele fala, tá aqui, ó. Só que ele fala com o ponto de vista dele. Ele diz que o mal é um bem favorável. Então, de cara, ele vai inverter a posição do mal. Já é possibilista. Ele cria uma nova possibilidade. Então, é aquela historinha, nesse instante aqui, que eu falei de Luiz Henrique e de Gabriel. Se eu sempre trouxer a minha vertente, se eu trouxer a minha vertente para as histórias, a história sempre fica com a minha cara. Então, se eu não avaliar o ponto de vista determinista, se eu não avaliar de que esse ponto de vista determinista ele é importante, eu sempre vou trazer uma vertente minha. E essa vertente minha, ela pode ser falsa. Ela pode ser mentirosa. Muitas vezes, dentro da vertente do possibilismo, não é a realidade. Não é aquilo que está pré-determinado. E olha o que ele vai fazer no texto aqui, ó. Olha como ele vem tentar falar da natureza. Admitir Cindy aqui, que está querendo entrar. Ele vai tentar trazer a ideia de um mal, que é mal, certo? De um ponto de vista do bem. Todo mundo já assistiu Monster High? Eu gosto de Monster High. Todo mundo já assistiu Monster High? Eu já Assisti assisti, todos. mas eu não Já gosto, assisti não. toda a Assisti. série. Isso é top, gente. Então, Monster Descendentes High, é melhor. Monster High é mal ou é bom? É um mal Depende voltado para o de bem. quando a pessoa, de como a Depende do pessoa vai teu enxergar olhar. o desenho. Não, peraí, Tipo a depende não. Peppa. A Depende, Peppa, por sim. exemplo, é mal, Eu é bom? acho Na teoria, mal, porque ela ensina muitas coisas ruins para as crianças. Mas Na no olhar da teoria, criança é a uma Peppa é do coisa demônio. favorável. Ok. Mas quando eu botei lá no 8º ano um monte de vídeo que tinha uma Da vertente largata, né? boa e que, você lembra lá da largata, que tinha uma vertente boa, mas na realidade tinha por trás uma mensagem subliminar. Não, Léo, não bota isso não, que não tem nada a ver com a aula. Lembram disso? Pô, Então, tinha nada a pensa. ver, O velho. senhor Nada a falou ver. até da série também, Lúcifer. Pois é. Então Eu aqui assisti voltando. toda, gostei. Pois é. Então, entrando aqui com a ideia de determinismo e possibilismo, o que é que a gente vai trazer no possibilismo? O possibilismo é de que nem sempre aquilo que é dito como bom é bom, e nem sempre aquilo que é dito como ruim é ruim. É o que vai trazer esse texto. Então, Lúcifer, por exemplo, só em falar Lúcifer, você diz assim, Lúcifer é ruim. Mas quando você assiste a série, você vê Lúcifer é bonzinho. Agora, Luiz Na Henrique... série, né? Na série é. Então você percebe que a série Lúcifer é uma série possibilista para aquilo que já estava pré-determinado que seria bom? Sim ou não, Luiz? Eu, De novo, Lúcifer na série ele é bonzinho? sim. É, sim. Mas se você Ajuda pegar a até a ideia... polícia. Então, na série original... Na série não, na nomenclatura e na ideia de Lúcifer determinista, Lúcifer é mau. E Depende. ele é... Não é na série. Esqueça a série. Ele não é mal. Ele é só Tá. enganador. Ele finge ser mal. Ele não é mal, ele é só enganador. Você está Que sendo contraditório, contraditório. meu filho. Não, peraí, eu falei errado. Ele finge ser bom. A gente não tá Não, falando sobre peraí, o que ele falei se diz merda. ter. A gente tá falando sobre o que ele é, Luiz. Presta atenção. Ele é bom ou ele é ruim? É ruim, Gostei, né? Breno. Fora do contexto da série. Peraí, ele é bom? Meu filho, na vida, o mal, Lúcifer, A na série tá na vida, cabeça na dele, aí ele tá terra. vendo Lúcifer como uma coisa tipo, boa e Ah, ruim. tá.
Na vida real, sim. Não, ele é mau, ele é mau. Peraí, Camila, repete isso aí para Luiz ouvir. Repete aí, Camila. Eu falei que ele tá vendo Lúcifer na série e na vida real. Ele tá confundindo os dois e achando que ele é bom e ruim, mas ele é ruim, só e ruim mesmo. Não, Será? eu tô perguntando. Depende da crítica dele também, sei lá. Pera aí, doente. E ele tá juntando os dois. É que Mas o deixa ele se professor disse o que defender, você bichinho. acha. Fale, Luiz. Aí eu achei Sim. que tá falando da série e não da vida real. Pronto. Na série, ele é bom. É bom. Pronto. E Lúcifer, na vida real, ele é bom ou é ruim? É ruim. Tem certeza que ele é ruim? Tem, né? Absoluta mesmo? Será que você nunca Tem. parou para pensar assim? Será que Lúcifer é tão ruim mesmo assim? Nunca parou, não? Para pensar? Admitir, Não, claro Carlos. que não. Deus é mais, eu não gosto nem de falar o nome, eu fico morrendo de medo. Eu já parei pra pensar. E já parei pra pensar, inclusive, será que não existe alguém tão ruim quanto ele? Assim, pessoa, né? Claro que existe. É verdade, também já pensei isso aí. Porque assim, cara, a gente fala que ele é muito ruim, mas existe ser humano também, inclusive a gente. Às vezes a gente faz coisa até muito ruim. Nos Olha, documentários mesmo, você consegue ver um monte de gente que você fica, meu Deus, esse homem é o diabo. Pois é. então vem Eu sou o cá. diabo. Será que muito desta realidade não se mistura com a ficção e muito da ficção não se mistura com a realidade? Mistura, tanto que Mistura a gente e pode às até vezes o confundir filme foi os feito dois. mesmo para isso. Para confundir e botar na cabeça das pessoas que Lúcifer, né, o diabo é bom. Na verdade, não é. Então, pronto, Luiz Henrique, sem querer, você foi contraditório, fugiu e admitiu que isso influencia na sua vida. Não influenciou em nada, mas beleza. Foi sim, você Aceite. foi contraditório no começo, depois fugiu e depois admitiu de que isso influencia na sua vida. Ah, você disse, às vezes isso foi até criado para o quê? Enganar a cabeça da pessoa. Perceba aqui que eu estou te dizendo, Monster High, ele pega a ideia de que o mal, ele pode ter filhos, certo? E esses filhos podem optar, olha lá, possibilismo. Seja bem-vinda, Cindy. Quanto tempo, minha amiga, de cabelo novo, outra mulher, meu Deus! Que bom ter você aqui. Ah, que maravilha! Olha, top das galáxias aí, viu? Sou, ó, fã de carteirinha. Voltando. Então, olha, essa ideia de pegar o mal original, certo? E colocar o mal original numa outra vertente, a vertente das crianças, olha, de crianças do Monster High, que podem ser boas, fazendo oposição aos pais. Não, mas meu pai faz as coisas erradas, mas eu não posso. Então, quer dizer que o mal pode raciocinar e refletir sobre as ideias dos pais e não querer ser igual a eles. É essa a ideia do Monster High. Mas quando eu voltando à história, será que do outro lado, o cara que é bom não pode ter filhos maus? Entende? Será que Deus não pode ter filhos? Deus que é bom, ok? O Deus que é bom pode ter filhos e esses filhos optarem ser maus? Não. Será que não pode ocorrer isso também? Sim ou não? Ocorreu, né, na vida real. Pode. Adão e Tem um Eva. livre-arbítrio. Adão, eles tiveram 2 filhos, um foi ruim e o outro foi bom. E os Pra descendentes mim, o melhor de Caim. exemplo Nossa, a Descendentes é muito bom, velho. Descendentes Ok. é incrível, meu Deus. Descendente. Esse Professor, filme. deixa eu te falar. Oi. Você precisa assistir Descendentes. Eu tô sem retada com sua cara. Não deveria estar te recomendando nada, mas tô te recomendando Descendentes. Porque é muito melhor que Monster High. Deixa eu te explicar. Nossa, como eu não gosto de morrer, É eu um tô monte de triste. monstro louco. E Descendentes, ele trata assim de uma forma muito mais legal. E é da Disney. E são os filhos dos vilões. Mas também, Realmente, Brena, não sei se sou só eu, são mas eu pessoas acho boas. que eu só gosto mesmo do 1. Só do 1. Eu O gosto resto, de- pra mim, perdeu o eu sou sentido. rendida a todos. Ok. Meu Manda Deus, pra mim. eu não gosto nem de falar, porque eu fico triste por causa do Cameron. Meu Deus, eu chorei tanto quando Ah, ele velho, o Fala cara não, morreu, Professor, velho. quando o Muito senhor triste. assistir, tem um menino que ele tem cabelo branco, ele é filho da Cruella, aquela mulher de 101 Dálmata, sabe?
Sei. Aí ele morreu por morte súbita. Ele tinha outras doenças, ele morreu cedinho. E todo mundo ficou tipo, como foi que ele morreu? Como isso Acabou o aconteceu? descendente, Ninguém não vai ter mais. entendeu. Ninguém Eu vou entendeu. assistir. Brena, eu quero dizer que todo o meu determinismo diz que eu te amo. Não tem como fugir disso. Por mais que você não queira conta comigo e que diga na minha lata que está retada comigo, sem problemas, eu continuo te amando, coraçãozão para você. A gente continua nesse processo de amor e ódio, mas eu optei, dentro do meu possibilismo, de continuar te amando e de externar toda essa minha realidade. Então, parem e percebam aqui que vocês já concluíram. Gente, a partir do momento que está pré-determinado, isso é determinismo. Mas quando vem o ser humano e opta, aí surge o possibilismo. Então, o que foi que esse cara fez aqui nesse texto? No texto, ele criou um texto segundo a vontade dele. Ele pegou a ideia do natural da árvore e misturou com a ideia natural aqui da árvore, de uma árvore que cresce, tá vendo aí? E misturou e fez analogia aí com a ideia também de sentimentos humanos nessa ideia crescente aí. Então, a árvore, ela não vai ter sentimento de ódio, de ciúme, de teimosia, de suspeita, de dureza, de avareza, de violência. Então, não mistura a ideia natural da ideia humana de opção. Você pode ter ódio, mas você também pode optar em não ter. Você pode ter ciúmes e você pode optar também em não ter. Você pode ser teimoso e optar em não ser. Entende? Você pode ser avarento e pode optar em não ser. Você pode ser violento e optar em não ser. Então, aí são ideias possibilistas. Ele tenta apagar de vez aqui, no final, a ideia do determinismo. Ele tenta, eu digo tenta, porque no meu ponto de vista ele não conseguiu apagar a minha ideia determinista de que as coisas são naturais. Uma trovoada é natural, uma tempestade é natural, um tsunami é natural, a destruição do planeta Terra é natural, a morte é natural. Todas as coisas são naturais e deterministas. Só que quando o homem entra nesta vertente, vocês me ouvem? Sim ou não? Aham. Sim. Ok, eu estou aqui porque a minha internet deu aqui um bug, parece que acabou a energia, e pode acabar a internet, mas eu volto com a mesma ideia. Então, quando o homem entra na história e coloca os pensamentos e os sentimentos dele, abre um leque de possibilidades. É o que aconteceu com essa aula. Quando você abriu a câmera, olha o leque de possibilidades que flui na aula. Quando você fecha a câmera, consequentemente a aula vai travando e volta a ser mesmo do determinismo de, eu sempre digo, quando você cria uma barreira para lhe proteger, é a mesma que te separa. A barreira que serve para te proteger é a mesma que te separa. E quanto mais alto é o muro, mais difícil será de você enxergar as opções que tem do lado de lá. Então, abra as opções, abra o possibilismo para o lado positivo, como fez Cindy, como fez Gabriela, como fez Camila, como fez Luiz Henrique. Não sei se outra pessoa abriu mais aí, eu não vi, porque fica essa transição aí. Mas, gente, esse possibilismo trazido para o lado negativo, é você que escolhe, viu, Luiz Henrique? Enxergar Lúcifer como algo bom, você enxerga do jeito que você achar melhor. Ficou claro para você? Assistir uma série e enxergar esta série com outros olhos é uma coisa. Quer ver o que eu estou assistindo aqui com meu filho? Naruto. E vou assistir a série que vocês vão me indicar aí. Manda para mim no chat, se não esqueçam. Naruto, eu estou assistindo Naruto com meu filho. E eu perguntei a meu filho, vem cá, por que Naruto grita? Naruto grita. Ele prestou Naruto. atenção. Leão Ele era um opaco. menino isolado. Entendeu? Família. Aí eu falei justamente disso. Nicolas, você já percebeu que ele foi abandonado, coisa que você não é? De que ele Professor, quer... pelo amor de Deus, se fosse para assistir uma série assim com o senhor, eu tirava a série e falava, vou pro meu quarto, tchau. Imagina ele assistindo, ele deve falar toda hora. Cada Eu não- cena pior que não. cada cena é uma argumentação. Eu Você não já percebeu falo... que isso. Eu tirava eu o não- desenho e ia pro quarto, velho. Eu não digo nada a ele, eu fico calado. Fico calado e vou assistindo. Quando chega numa parte que Só ele fala vem depois falar no comigo... almoço, tá tudo na cadeira na Não. mesa.
Quando ele vir falar comigo alguma coisa da série, aí eu pergunto a ele, vem cá, por que que ele grita? Aí ele para e pensa assim, eu não sei por que que ele grita. Volta lá na série e veja lá se ele não foi abandonado, coisa que você não é. Aí ele volta para assistir. Eu estou desenvolvendo nele o senso crítico, que é o que a gente vai ver aí à frente. O senso crítico faz você identificar, olha, o que é a verdade, o que é pré-determinado, certo? E o que pode não ser. Manda lá no meu privado, que senão eu vou esquecer. Então, o que é determinado e o que pode não ser determinado. Não é que eu estou aqui incutindo. Muitas vezes ele diz, meu pai, o senhor quer tudo certo. Eu digo, desculpa, meu filho, foi mal, eu interferi aí na sua aprendizagem. E deixo. Mas a minha intenção é mostrar e desenvolver a ele o mais rápido possível o senso crítico. Por exemplo, nesse último texto, perceba aqui, o que é que a gente vai perceber? A dor é inevitável. Onde é que está o senso crítico aí, meu filho? Se a dor é inevitável, eu nasci através da dor, vou viver com a dor, determinismo. Aí desenvolve a minha ideia de que o que eu sinto como dor, ela é inevitável, eu tenho que passar pela dor. Aí tem muita gente, falar na lata de você, logo porque vocês me conhecem, isso aqui, Leão, não fale assim comigo, não. Leão, Não tô vendo nada aí. Tô vendo só a foto aí, essa foto aí, gatilho total da sala de aula. Sei. Meu Deus do céu. Olha só, Leão, eu estou depressivo. Sinta a sua dor. Sinta Assim que é a sua bom, só não dor. pode morrer. Aí vem a outra parte do texto. O que é que o restante do texto diz? Vou botar aqui o texto para você. Que o sofrimento é opcional. O sofrimento é opcional. Com a castanha, é bem isso. Perceba aqui que você pode sofrer todas as dores, mas a gente tem condições, através do possibilismo, de melhorar essas situações. Como é que a gente... Se eu posso... você está depressivo? Eu poderia dizer, pela vertente do possibilismo negativo. Velho, então você está depressivo é porque você é babaca, você é isso, você é aquilo, blá, 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 e não sei o quê. Vertente possibilista negativa. Mas eu posso dizer para você, olha, esta dor é uma dor verdadeira, mas o que a gente pode fazer para minimizar esta dor, para que a gente não sofra tanto? A psicóloga chegou para a Luísa e falou assim, você está depressivo. O chat bomba, né? Eu falei uma coisa só para ela. Ela perguntou para mim, você mora com o quê? Eu falei, minha mãe e o padrasto. Ela, e seu pai? Eu falei, separado de minha mãe. Ela, você é depressivo, né? Como a castanha. Aí começou a passar. Conte aí para mim como foi. Umas receitas de livro aí para ler. Não, fale aí de novo aí como foi a história. Eu cheguei lá, né? Porque eu tava... Tinha um tempo que eu tava brigando demais, né? Aí minha mãe foi lá e falou, você precisa ir pro psicólogo, não sei o quê. Aí me levou lá pro psicólogo do colégio. Ela chegou, Sim. pode sentar, né? Aí eu cheguei, não sei o quê, contei a história lá. Ficou perguntando as perguntas de sempre. Você mora com quem? Eu falei, minha mãe e meu padrasto. Aí ela chegou e falou, e seu pai? Eu falei, é separado de minha mãe. Desde que eu era pequena, ela, você é depressivo, então, né? Come uma castanha e lê esses 3 livros aqui. E me deu a castanha lá, eu, com uma maçã, com uma castanha. Eu falei, porra, primeiro que eu não tô nem depressivo, e segundo, castanha cura depressão. Se fosse assim, milhões de pessoas não teriam morrido, né? A galera do Assim que é Ceará, né, do Nordeste inteiro, ninguém tinha depressão. Assim que é bom, só não pode morrer. Depressão é normal. Luiz, você pensou em fazer que profissão, pelo amor de Deus? Não diga que é psicólogo, não. Está triste? Sorria. Está com fome? Coma. Coma. Cara, isso me ajudou demais. Vou sair da depressão só por causa disso também. Olha, o que eu posso dizer para você é o seguinte, não é, vou mandar você comer castanha, nada disso. O que eu posso te dizer é, entendendo determinismo, entendendo possibilismo, a gente pode se ajudar.
pode se ajudar no processo. Agora, o problema é quando vem o egocentrismo. Já falei isso para vocês. Egocentrismo, quando você quer todas as coisas para você. Desenhe aí no papel um bonequinho, escreva Luiz, ok? Gabriela, Camila, Cindy, desenhe aí. Esse aí é o ego, você é o ego. Mas do seu lado sempre tem o superego, ok? Aí você põe uma auréola, aquele negocinho que fica em cima do santo, ok? Coloca uma auréolazinha ou umas asinhas aí. Esse aí você escreve do lado bom. Superego, ele é o bom. E do outro lado tem o ig. O ig é aquele diabinho, ok? Então sempre tem o ego, o superego e o ig, ok? O Ig sou eu. Quando o senhor falou IG, eu pensei que fosse Instagram, professor. Não entendi. Não, ig de IG mesmo. IG mesmo, ig. Tem ig, superego e o ego, tá bom? O problema é quando você não leva em consideração os aspectos negativos, que é o ig, quando você não leva em consideração os aspectos positivos, que é o superego, certo? E fica só no ego, só pensando em que todas as coisas precisam convergir para você. Ó, Luiz, ó, sua mãe se separou de seu pai, mora com o padrasto e você não mora com seu pai. Ok. Mas todas as coisas têm que ser a seu favor? Não. Vão existir coisas negativas? Vão existir coisas negativas. Vão existir coisas positivas? Vão existir coisas positivas. Você tem que enfrentar os dois, o lado positivo e o lado negativo. É isso que a gente tem que fazer. Ah, se você tiver a ajuda de pai, mãe, avô, tartaruga ninja, o elefante voador, vai ser mais fácil sair. Mas se você não tem a ajuda disso para poder sair dessa ideia e dessa situação, aí fica mais difícil. Mas deixa eu lhe dizer qual é o pior de todos. É quando você abandona o superego, que é o bonzinho, viu, Cindy, que está voltando. Quando você abandona o ig e nada, o mal, ele é miserável e fica escondendo-se do mal e escondendo-se do lado bom. E só você é que importa. Aí eu paro aqui para concluir a aula. Quando você coloca só você como importa, aí você entra com egocentrismo. Tudo tem que ser para você. E aí você não leva em consideração de que o determinismo traz vertentes positivas e negativas, e o possibilismo vai lhe trazer vertentes positivas e negativas. Você precisa utilizar todo o conhecimento para sair da situação que você está, ou para tirar alguém de uma situação negativa que está. E isso aí é determinismo, possibilismo, corrente positivista que a gente segue avançando aí, para entender melhor o espaço geográfico que a gente vive. Bom ter vocês aqui, obrigado por ter ligado a câmera. De qualquer jeito, os que não ligaram a câmera, certo? Eu continuo amando vocês do mesmo jeito, e não é de mentira, ó, coraçãozão, eu gosto mesmo de vocês, quero a felicidade de vocês, quero que vocês continuem vencendo. Tira print e manda lá para mim no privado, beleza? Cindy, que bom ver você assim, tá bom? Professor, Valeu. hoje a gente soube que o senhor não é um leão, é um gatinho. A gente soube isso. Gente, eu sou Reginaldo um idiota. me falou. Não, foi Reginaldo que falou isso. Ele disse assim, porque leão não é um leão, é um gatinho. Eu falei que a voz... É porque quando ele entrou na aula, eu pensei que fosse um senhor. Aí eu falei, tipo, oxente, que voz parecida com a de leão. Aí ele falou, não acredito. Ele ficou chateado. Reginaldo faz bullying comigo. No presencial, ele acaba com a minha vida. Mas eu digo a ele, tudo bem, Reginaldo? Sem problema. Eu gosto de você. Tô brincando. Reginaldo é meu brother, meu parceiro forte aí. Um abraço para todos vocês. Vai ser chamado pro casamento, né, professor, do senhor com Silvia Helena. Não vai ser convidado. Não, ele vai sim, para presenciar todas essas coisas e ficar com raivinha. Tchau, um beijo, um queijo, fiquem com Deus. Mais uma aula se foi. Próxima aula a gente vem com o lugar. TRR, região, espaço geográfico e paisagem. Fui. Vou almoçar, viu? Se cuidem. Gostei muito aí, Cindy. Bom ver você. Muito bom mesmo. Obrigado pela participação. Valeu aí, Camille, Brena, todo mundo, um abraço. Fui. Ana, tchau. Valeu, brigadão aí por tudo. Tchau, até a próxima aula. Coraçãozão batendo e galopando. Fui!
Gente, não tem mais aula não, né? Acabou. Não tem mais aula, não. É Eu só acho que inglês acabou já. agora.